Bom, vamos começar então a nossa quinta e última aula deste módulo do programa de doutorado de vocês, dentro da disciplina Saberes Docentes e Formação do Professor, né? Eu, ontem, logo que cheguei ao hotel e na minha reclusão lá, eu tinha um pacotinho de diários e algumas resenhas e eu pude me dedicar a ela, tá? Então, dentro das minhas possibilidades aqui em Santarém, e como é uma prática que me vem de há bastante tempo, que é ler e comentar textos, eu fui também professor de português, essa coisa toda durante muito tempo, eu pude fazer uma leitura atenciosa e carinhosa desses textos, né? E fiz alguns comentários a partir das minhas óticas pessoais e das minhas interpretações particulares, tá? Então eu vou aproveitar algumas observações antes dos nossos queridos diaristas aí, para que vocês possam tomar ciência, né, de uma pessoa que está na área há bastante tempo. Trabalhei com metodologia científica, composição de trabalhos universitários, né? Tem toda uma experiência aí desenvolvida nessa área. Mas eu queria falar primeiro, eu li duas resenhas, não precisa dizer de quem, mas eu me preocupei um pouco, não é, com a forma da resenha crítica, tá? Por que eu me preocupei com a forma da resenha? Porque a resenha, na verdade, você não faz porque você é obrigado a fazer, exigência da disciplina, né? A resenha, na verdade, além de ser um fator de estudo pessoal, ela é um fator de produtividade intelectual, tá? Vocês sabem aqui, né, que vocês, se não estiverem, vão dever estar na plataforma Lattes, dentro de um grupo de pesquisa, com uma produção individual e grupal para ser apresentada, né? Então, não se trata apenas de uma contabilidade, né? Nós, na verdade, você está sendo, na verdade, participante de um curso de doutorado dentro de uma plataforma Lattes, e as resenhas, quando elaboradas, visam fundamentalmente a sua publicação em revistas da área, revistas científicas da área, tá? Então, se você coloca, na verdade, né, o número, e nas revistas científicas, o espaço das resenhas é um espaço mais curto, tá? As revistas têm um número de páginas a atender, por restrição de espaço, se pede resenhas mais concisas, tá? De quanto, professor Ezequiel? Eu diria para você de no máximo 3 laudas. No máximo 3 laudas, tá? Então, eu já queria até convidar todas as resenhas sobre o Nóvoa que foram feitas, tá? Para a gente fazer uma espécie de um painel, uma junção, uma compilação de todos que fizeram a resenha, para que também não fique uma resenha para ser entregue ao professor Ezequiel. Eu acho isso uma injustiça com o trabalho que você vai fazer, tá? Então a minha pretensão, na verdade, é juntar, depois de compiladas, revistas, devolvidas, reelaboradas essas resenhas para vocês, nós abrimos um espaço na minha revista, a Leitura Crítica, é uma revista indexada, tá? Portanto, passível de ser contabilizado no Lattes, ou se você quiser mandar para outras revistas aqui da UFOPA, da Universidade do Pará, etc., você pode fazer isso também, submeter a sua resenha. As revistas querem as resenhas, tá? Então, no sentido de que essa produção numa revista indexada possa ser depois relatada, tá? Nos seus relatórios de produção. Vocês estão entendendo isso? Então eu estava pensando uma forma
de eu ler essas resenhas e falar, bom, e daí? O que o sujeito vai fazer com essa resenha? Então nós podemos fazer, na verdade, uma espécie de uma compilação em cima do pensamento de Novoa, tá? E aí vocês vêm com interpretações pessoais, ligações com as suas experiências, etc., que dá vida e releituras ao próprio pensamento desse autor, tá? Então, veja bem, o que eu notei, na verdade, nas duas que eu li, foi uma preocupação sua, dos autores das resenhas, em devolver conteúdos, né? Devolver conteúdo significa dizer aquilo que já foi dito de uma forma bastante detalhada no corpo da resenha. Quando você faz isso, tá? A sua resenha fica, sabe, imensa, e você corre o perigo, inclusive, de repente cair no esquematismo, que a resenha não suporta, a resenha crítica não suporta. Você começa a esquematizar, primeiro, segundo, terceiro, quarto, você vai, né? Porque você tem que dar conta do conteúdo para quem vai ler. Então veja bem que uma resenha crítica, tá? Ela na verdade é mais concisa, você pratica a noção de concisão, ela é um ensaio articulado, tá? Centrado em alguns núcleos da obra que você leu. Vocês estão entendendo? Quer dizer, você não precisa relatar, no primeiro capítulo o autor diz isso, não. Você recupera alguns núcleos para uma discussão num ensaio coeso, coerente, sobre o que você leu. E a resenha, na verdade, orienta outros leitores. Geralmente a resenha tem um caráter avaliativo, recomendativo, tá? Depois que você leu, você discordou, concordou, apresentou as ideias, etc., você diz assim, olha, é uma obra que merece ser lida, e por quem? Por causa disso. Você tem uma parte recomendativa, apreciativa no corpo da resenha, tá? Então eu queria já informá-los sobre isso. Eu li duas e de repente vocês estão preocupados, né, com essa questão da extensão, em demonstrar que... Eu sei que todos leram, tá? Eu sei que todos estudaram com carinho o texto. Então, você estabelece alguns núcleos, alguns destaques da obra, tá? Reelabora num ensaio, tá? Cita a obra no início, se quiser você dá um outro título para a sua resenha, dá um título, faz a citação bibliográfica entre barras, 2, 3 páginas, a resenha é enviada e submetida para a publicação. E eu recomendo, na verdade, que vocês publiquem esses trabalhos. Depois eu vou fazer uma proposta quando formos avaliar o curso, né? De modo que vocês vejam bem, eu estou com um mundo de textos aqui como um interlocutor único. Eu não quero ser o interlocutor único. Eu acho que isso aqui tem que ser disperso às outras coisas. Bom, nas leituras, eu vou devolver isso aqui daqui a pouco, que eu fiz, me preocupou, na verdade, um ponto de vista, tá? A respeito do que é chamado de valorização da experiência do professor, né? Batendo nessa tecla, se eu não me engano, acho que foi o professor Zair que falou, quer dizer, como é que eu valorizo a experiência ao invés de chegar num grupo com saberes docentes, né, trazendo, né, teorias esotéricas por cima dessas experiências e tirando essa experiência fora de foco. Estão entendendo? Quer dizer, veja que é uma questão até decisória isso, né? O professor que eu chamo do metido erudito, né, ele acha que todo mundo não tem nada, é ser oco, e me cabe despejar conteúdos, né, quanto mais estranhos, melhor na cabeça dele. Agora, se esse pensamento, não é interessante, o que você valoriza enquanto substância do ato pedagógico, do seu plano de trabalho, etc., ela também não pode ser tomada na sua radicalidade. Senão, você entra num processo que eu chamo de circular, e que Paulo Freire chama também muito a atenção, porque Paulo Freire parte desse pressuposto também. As pessoas têm vivências, têm experiências, cabe recuperá-las para
trabalhá-las, ou seja, para adensá-las, para estendê-las, né? Para aprofundá-las. E com isso, veja bem, que este saber docente tem que dialogar com outros saberes. Vocês estão entendendo? Eu não posso ficar circularmente discutindo a experiência do professor. Para iluminar, por exemplo, a opressão econômica dos professores, eu preciso trazer um texto, eu preciso fazer uma exposição que ilumine o entendimento daquela prática, tá? Então veja bem, a leitura que eu faço das experiências de vida, dos saberes, das contradições vividas por quem está na prática, tá? Eu tenho que trazer um conjunto de ideias, tá? Para sofisticar, vamos dizer, entre aspas, aquela experiência. E aí que eu entro com textos, eu entro com vivências, eu entro com outras experiências. Senão, o Paulo Freire diz isso muito bem, eu fico patinando, né? No saber que está ali. E às vezes é um saber de mundo, um saber muito limitado, que eu tenho que ultrapassar as fronteiras dessa limitação. Então eu vejo que eu estendo, eu adenso, eu complexifico a subjetividade desse saber, de quem carrega esse saber. A complexificação da subjetividade é uma coisa importantíssima que se consegue apenas trabalhando novos conhecimentos ao saber que eu tenho. Estão entendendo isso? A questão da complexificação da subjetividade é uma necessidade premente, tá? Quando eu saio dos meus territórios, quando eu saio dos meus limites, tá? Para ver, né, outras contribuições, outras formas de pensar a realidade, o mundo, etc. Outros pontos de vista, outros posicionamentos, etc. Tá? Então isso é muito importante, porque de repente, né, uma visão teórica como a de Nova é tomada muito na sua radicalidade, tá? E você se esquece que você tem que, né, empurrar essa experiência e adensar essa experiência. Um segundo comentário que eu queria fazer, correção de ótica também, é dado aqui pelo trabalho da professora Terezinha, e diz respeito, veja bem, àquela teoria de leitura que eu apresentei para vocês, e eu tenho que situar essa teoria, né? A teoria do constatar, cotejar e transformar. Esses três atos, essa constelação de atos da consciência, que são acionados no momento de uma leitura, dentro de um determinado contexto e visando determinadas finalidades, né? Veja bem, quando essa teoria foi elaborada, isso é produto da minha tese de doutorado, eu tenho muito carinho por ela, está num livro chamado O Ato de Ler, né? Dimensões Psicológicas para uma Nova Pedagogia da Leitura, é da editora Cortez. Esse livro já está na sua 28ª edição, e eu me sinto muito feliz por isso. Mas quando eu elaborei essa teoria, né, está bastante influenciado, primeiro, pela fenomenologia, né, estava sendo trazida pelo meu orientador de doutorado, que era o professor João Martins, da PUC, e pelo momento que nós vivíamos no Brasil. Havia um momento histórico que era um momento da abertura política, que me permitia até dizer algumas coisas que anteriormente não podia dizer pela censura, tá? Então veja bem que naquele momento histórico, o que nós tínhamos, na verdade, tá, era a educação sustentada, 1981, anteriormente, até lá, pela pedagogia tecnicista, o reinado das técnicas, dos meios, tá? E a base psicológica do ensino brasileiro era o behaviorismo skinneriano, tá?
Então, na verdade, quando nós começamos a elaborar, eu comecei a elaborar a minha tese de doutorado, eu disse ao meu orientador, professor Joel, eu não estou satisfeito, né, com o encaminhamento das leituras nas escolas. Tá? Quer dizer, o aluno responde a questionários fechados, o aluno reproduz o sentido protocolado pela escola, o aluno não produz sentidos. Tá? Com isso, então, nós vamos buscar, principalmente na hermenêutica, tá? Na exegese, que são campos para se pensar a interpretação, e outros autores, para costurar uma teoria. Tá? Então, nós chegamos nessa noção de que no texto há sentido, no texto há sentidos, e o texto possibilita mais sentidos ainda, depois que você o lê, depois que você o destece e o retece em determinadas situações coletivas de leitura. Então eu vou ler aqui o trabalho da Terezinha, porque o meu reparo é no terceiro nível, no ler para além das linhas. Ela diz o seguinte, que a Terezinha é gostosa de ler, até dei esse feedback para ela, que ela coloca algumas coisas da Terra, né? Hoje eu recebi lá o diário do Rodrigo, não sei se você já recebeu a minha resposta, né? Quer dizer, ele falou, eu escrevi com a queda da rede, né? Quer dizer, então foi bastante interessante o termo que ele utilizou, né? Porque tem dois sentidos, na verdade, a queda da rede, quando você cai da rede não pode dormir, você tem que ficar fora da rede e dormir, né? E a queda da rede que o internet não funcionou aqui durante um bom tempo aqui, estado do Pará. Mas foi bastante interessante porque ele falou, eu escrevi na queda da rede, e eu respondi, e eu li na queda da rede também, né? Mas veja o que ela diz aqui, ler as linhas, há sentido, constatar, produz um sentido protocolar, é apenas decodificar, dizer o que está nas linhas, o que salta aos olhos, o que vem à nossa frente, o que está escrito com todas as letras, é o óbvio, está na cara, é o que está posto. Esse tipo de leitura a escola faz. A escola se limita a fazer os alunos lerem o que o texto diz apenas em sua superfície. Só isso e nada mais. Eu diria que não apenas isso, mas toda leitura traz uma carga pessoal, mesmo quando você não consegue ler o texto, né? Teus olhos passam, mas a tua mente e consciência não vai junto, né? Depois ela vai ler nas entrelinhas, há sentidos, o cotejar, o refletir. Essa é a leitura aprofundada, que está impregnada nas linhas e esconde-se entre elas. Para lê-las é preciso passear por seus bosques imaginários, é preciso desvendar os sentidos, é preciso desvelar significados, incorporar discursos. Aí ela diz assim, penetra surdamente no reino das palavras, como disse Carlos Drummond de Andrade, penetra surdamente no reino das palavras. Essa questão da penetração é interessante, né? Penetra, né? Tem toda uma simbologia do penetrar que é muito interessante. Lá estarão os sentidos que precisam ser revelados. Esse tipo de leitura a escola não trabalha, porque para que isso aconteça, é preciso que o professor seja leitor e tenha coragem de se abrir às leituras, eu diria. Tá? Precisa coragem. Você pode ter um sentido que se desvia, né? Faça o exercício da leitura das entrelinhas. Se dedique a extrair os sentidos possíveis de um texto para plenificar a si mesmo e a seu aluno. A palavra é bonita. Plenificar, né? Quer dizer, tornar mais redondo, dar mais substância. Para fazer cotejamentos que explodem segredos que nem os professores nem os alunos conheciam antes da leitura. Agora aqui que eu faço o meu reparo, no terceiro ato da consciência, que é o ler para além das linhas. Há mais sentidos ainda, transformar. Esse tipo de leitura nos leva sobre as profundezas das linhas, nos leva para as profundezas das linhas, ultrapassa as raias dos sentidos contidos e incontidos nos textos, sentidos que talvez nos escapam porque mergulhávamos a poucos metros das linhas, mas agora chegamos ao fundo do oceano do texto e lá podemos vislumbrar os variados sentidos do texto. As entrelinhas não mais escamoteiam seus sentidos.
podemos perceber todas as intenções daquela escrita. Podemos, a partir daí, fazer os nossos posicionamentos de transformação. Mas a escola também não faz isso, por isso não transforma. Veja bem que eu diria para vocês que toda leitura prevê, né, um projeto de compreensão e um trabalho de interpretação. Projeto e processo unidos dialeticamente, né? E aí, lógico que quando você consegue leituras, né, você prevê, veja bem lá na frente, a qualificação do conhecimento, qualificação da decisão, qualificação da ação, né? Então, na verdade, o ler para além das linhas, né, dentro dessa teoria que estou falando para vocês, é você colocar em ação diversos projetos no seu contexto de atuação, de transformação, tá? Isso eu vou falar quando nós avaliarmos a disciplina hoje, né? Que projetos, né, este contexto, né, universitário vai receber a partir, né, dos seus estudos de doutorado. Isso é uma pergunta muito delicada e que nós temos que discutir também. A terceira, antes de devolver os trabalhos, é esse texto aqui, que de certa maneira, me tocou profundamente, porque eu achei que esse texto, na sua simplicidade, tá, ele diz muita coisa para mim, né, que agora estou na condição de professor de vocês, colegas de vocês, mas é um texto que eu achei que poderia até orientar, né, os futuros diários que vocês vierem a fazer, etc. Ele está bem tecido, ele está bem articulado, ele não é pernóstico, né? Achei interessante. É o primeiro texto, o segundo aqui, do professor Dércio Pena. Ele diz assim, olha, eu vou ler rapidamente porque eu acho que recupera também, está na ordem do dia. Tendo discutido nas aulas anteriores sobre a identidade do professor e a importância da leitura escrita para a sua constituição identitária profissional, o professor Ezequiel Teodoro da Silva apontou para rumos de discussão novos e interessantes que me interessaram particularmente por superar minhas expectativas iniciais, uma vez que eu achava, devido à formação de letras, que as discussões se dariam em torno quase exclusivo dessa área. Ler e escrever são movimentos humanos muito além dos procedimentos formais que distinguem um indivíduo alfabetizado de um indivíduo analfabeto, mesmo sendo elementos preponderantes na formação de uma identidade profissional como a dos professores. Novoa compreende o processo identitário dos professores como sustentado no que chama dos 3 AAA: adesão a princípios e valores, ação que envolve escolha sobre a melhor maneira de agir, e autoconsciência, dimensão decisiva na reflexão do professor sobre sua prática. Daí que o autor não considera a identidade como algo adquirido, estático, imanente, mas antes como espaço de lutas, de conflitos e construção de formas de ser e estar na profissão. A grande questão, contudo, reside na dificuldade do próprio professor estabelecer em si traços identitários relacionados às suas escolhas, seus valores, convicções, experiências de vida intra e extraprofissional. Novoa afirma categoricamente que, em aspas, é impossível separar o eu profissional do eu pessoal, mas os diversos movimentos pelos quais a profissão docente vem passando nas últimas décadas parecem fragmentar a identidade docente de tal modo a enfraquecê-la e desprofissionalizá-la, tornando-a frágil e suscetível aos modismos que se valem de metodologias com nenhuma base reflexiva e teórica e se apresentam como verdadeiras panaceias contra os males da sala de aula. No texto, o professor leitor
Ezequiel Teodoro da Silva situa a formação identitária dos professores no sentido da leitura, destacando as dimensões pessoal, profissional e organizacional do processo de leitura e escrita docente. Uma vez que a leitura é o ato contínuo na vida dos professores, deve ser reconhecida como instrumento de valorização profissional e pessoal, viabilizando caminhos emancipatórios através da própria atividade narrativa sobre suas histórias de vida. É no sentido de tomar como referência tais narrativas que vários estudos têm sido realizados, seja em busca de objetivos essencialmente teóricos, práticos ou emancipatórios, tomando como base as dimensões da pessoa, das práticas e da profissão professor. Este tem sido um caminho que tem gerado resultados interessantes em oficinas com professores, talvez por superar a acumulação de conteúdos e a razão instrumental que permeiam grande maioria das iniciativas de formação continuada oferecidas pelo país. É o curso voltado fundamentalmente a métodos e técnicas, como se a solução estivesse aí. Sob o discurso de capacitar, reciclar, habilitar, tais cursos asfixiam o que os professores carregam consigo de sua vida, suas percepções, anseios, crenças, dificuldades que permeiam a sua profissão. E em mais um passo, a profissão docente caminha para se descaracterizar enquanto tal. Por quê? Só tem identidade o que tem memória e história. Tá? É impossível algo sem história e memória ter identidade dentro daquilo que nós falamos para vocês. Se você não constitui memória, se você não constitui história, você não aparece. Você é um ser vazio, você é um ser pouco. Então, o que o Dércio falou aqui, quer dizer, a descaracterização é aquele entremeio, não sou isso nem aquilo, muito pelo contrário, e o modismo vem e vai impondo. O que vai acontecendo? Parece o Facebook. Você lê aqui hoje, depois não tem continuidade que você leu, você não constitui memória de nada. É tudo fragmentado. Você é feito de retalhos, você não tem organicidade, não tem autenticidade. E aí resume o professor Dércio, a quem parabenizo pelo diário, como parabenizo os demais também, porque ele só fez esse diário porque existe o grupo, existe a oportunidade da vivência coletiva. É um texto, portanto, feito também na interface dos outros olhares. Cada indivíduo constrói sua história, seu caminho, sua trajetória de vida, e com o professor não é diferente. Ele é construtor de história, é motivador e motivado, é identidade em movimento. A autoconsciência da força dessa história que carregam consigo é um instrumento de reconstituição teórica, de valorização da própria prática, de emancipação. Tratado como profissional de segunda classe, dispensável, substituível, em via de se extinguir frente às novas tecnologias de acesso à informação e não do conhecimento, o professor é dotado da capacidade de se constituir com seus pares em classe intelectual forte. Aqui ele traz as noções do André Giroux, tá? O professor enquanto intelectual. O professor é dotado da capacidade de se constituir em classe intelectual forte, com identidade bem definida, o que não significa rígida. Interessante. Está sempre entre parágrafo, mas, fazendo frente a todos os reducionismos aos quais se tem submetida a carreira docente. Pessoa profissional, membro de grupo. O professor é tanto mais quanto se reconhece sendo. Veja que essa frase é meio até de Carlos Drummond, Entra lá naquele penetrada, Terezinha. Pessoa profissional, membro de grupo, O professor é tanto mais quanto se reconhece sendo. É leitor de mundo, é escritor de sua história, é ator social dos mais influentes. Olhar para trás e projetar o que vem pela frente. É o que penso. E aí ele termina, Aí ele é afirmativo. Aí ele é o que deliberativo, é o que penso de uma formação pedagógica ideal. É da bibliografia e tal. Então, eu acho que esse texto que o professor Décio,
poderia ser uma referência de leitura para todos nós, porque ele, de certa maneira, sintetiza. O meu querido Jair, meu orientador, poderia desenvolver o trabalho, por favor? Eu li todos, comentei todos, à medida do possível, né? Considero entregues aqueles que entregaram. E vou fazer o mesmo com todos os trabalhos que receber. Bom, nós temos então o seguinte esquema desta aula de hoje. Nós vamos chamar 2 a 2 os diaristas, para que não se sintam tão solitários aqui na frente, né? Se um dá coragem do outro. E depois nós fazemos alguns comentários. Na segunda parte da aula, nós vamos fazer a avaliação do curso, tá? Passar um papel, fazer um vídeo de discussão. Se tivermos ainda tempo, né, disposição, depois dessa avaliação, também fiz a minha avaliação do curso para relatar a vocês. A gente faz uma pequena vivência, né? Terezinha preparou 2 canções que eu ia cantar bem, e se é dançado para igual, né? Vai dançar bem. A moda de cultura é festa, né? Cultura é assim. Então eu vou chamar aqui o Rodrigo e a Edna para o seu relato. Vocês quiserem ler, né? Vocês leiam, se quiser falar, vocês falem. Quem vai começar? Você pode começar. Bom, pode começar, professor? Sim, por favor. Eu vou optar por ler. Eu tentei fazer esse exercício da concisão na resenha, eu tenho que exercitá-lo mais. Tá bom. Este diário de aprendizagem, diferentemente dos feitos por mim até agora, será pautado nas minhas impressões sobre a aula. Isto porque a aula que se refere como unidade básica da prática docente constituiu-se num modelo didático que me parece vale a pena refletir um pouco. O professor começa a aula retomando o trabalho do dia anterior por meio dos diários de aprendizagem apresentados pelos alunos, que, definidos pela característica de cada um, foi mais do que uma aula de leitura de como se escreve, foi uma profunda reflexão da realidade ao qual estamos inseridos e que muitas vezes não paramos para pensar sobre elas. Após breves e pertinentes comentários do professor, problematizando os temas levantados pelos alunos, relacionando-os com os conteúdos estudados até então, anuncia a aula do dia. Começa expondo o objetivo da aula e como ela será encaminhada, deixando claro aos alunos o seu planejamento, a sua intencionalidade e a finalidade de sua proposta. O tema é introduzido por 2 belas obras literárias que despertam não só o interesse pela questão, mas traz de forma simples a estética e a ética, dimensões pedagógicas, dimensões esquecidas ou consideradas menos importantes no desenvolvimento da prática pedagógica do professor e que nos tem sido lembrada de diversas maneiras nesses últimos dias. O assunto tratado na aula nos alerta sobre o que significa a revolução tecnológica para o professor, quais as suas implicações, tanto naquilo que indiscutivelmente ela pode favorecer no processo de ensino e de desenvolvimento do trabalho docente, quanto naquilo que ela pode significar de impedimento ao professor de ser ele mesmo, de se sentir à vontade em desenvolver sua aula como sabe e como tem certeza, por suas vivências anteriores, do que os alunos vão aprender. Além da discussão proposta, o professor não perde o foco de seu objetivo central, que é a leitura e a escrita, ampliando, pelo menos para mim, a todo instante o seu significado,
as suas múltiplas e caras possibilidades e a sua enorme importância na construção e divulgação do conhecimento, num movimento de compreensão e interpretação do mundo, dos fenômenos do texto escrito, garantindo a introspecção necessária e fundamental para o conhecer. No planejado intervalo da aula, o professor surpreende os alunos com uma atividade que trouxe um momento de distração, de relaxamento e de descontração da atenção, usando o movimento e o corpo, permitindo com isso que a turma se aproximasse mais, que acelerasse o processo de interação e comunhão tão necessários para que a aprendizagem deixe de ser individual e passe a ser coletiva, ajudando-nos, quem sabe, em futuros trabalhos, onde, a partir de nossa aproximação, possamos realmente contribuir para mudar a realidade educacional dessa região. Tudo isso dentro da diversidade, da diferença de origem, de idade, de formação, de convicções políticas e de afinidades teóricas, pois precisamos ensinar aos nossos pares e aos nossos dirigentes que um espaço educativo só tem significado social quando respeita, e mais do que isso, quando valoriza a diversidade e a variedade teórica. Quando Nova indaga sobre o que é preciso ser feito para que os professores possam participar mais da sua formação e da produção do conhecimento sobre sua área, aponta 3 medidas importantes e que nos ajudam a pensar o quanto precisamos estreitar nossos laços de convivência pessoal, profissional e teórica. São elas: primeiro, a formação de professores deve passar para dentro da profissão. Devemos nos responsabilizar com a formação dos nossos colegas. Assim como os médicos, podemos sim formar a nós mesmos. Segundo, precisamos promover novas formas de organização da profissão, questionar as formas burocráticas de controle estatal e institucional que esvaziam a independência e a autonomia dos professores. E terceiro, precisamos reforçar a dimensão pessoal e a presença pública dos professores, criando programas de formação em rede, de comunidades de aprendizagem, partilhando, dialogando com nossos pares, dando voz a eles como interlocutor para a sociedade do que acontece com seus alunos e com a instituição educativa que pertencem. Nesse sentido, vejo que somente estarmos aqui reunidos, nesta sala, alguns dias da semana, assistindo pela televisão uma aula, qualquer que seja ela, por melhor que traga contribuições para a nossa formação, não irá nos proporcionar o que precisamos para uma formação que vale a pena este curso. Para mim, são as aulas presenciais, é a presença física e próxima dos professores, é a sua análise das nossas vivências e realidades, confrontadas com as suas, que realmente poderão garantir a superação dos limites que nos têm sido impostos pela assimetria regional em que vivemos. No contínuo da aula, depois do intervalo, a volta ao conteúdo acontece no poema de Fernando Goulart, retomando a questão da revolução tecnológica como um implemento de uma nova cultura que traz, consequentemente, uma nova tarefa para a escola e para os professores. Antes do término da aula, o professor, como num capítulo de novela, deixa no ar o que vai acontecer no próximo dia, criando interesses, curiosidade e motivação para a aula seguinte. Finalmente, devo dizer que todo este pensar só foi possível pelo espaço proporcionado pelas atividades propostas pelo professor e pela, é claro, retomada memorialística propiciada pela realização deste diálogo. É isso. Se você quiser ler, se você quiser falar apenas, fica muito bom. Tá bom, professor. Vamos então ao diário do professor Rodrigo. Então, seguindo aqui a mesma linha da Edna, eu tento traçar aqui um discurso que fala sobre a prática docente diante dessas novas demandas, né, de tecnologia e dessa nova perspectiva de trabalho.
As transformações e mudanças na esfera do meio de comunicação promoveram consideráveis efeitos no trabalho docente, suplantando a distância geográfica e tornando praticamente restrito o acesso à informação. A acessibilidade engendrou e viabilizou a facilidade de gerenciamento de informações e sepultou a necessidade imediata de sua aquisição. Nesse sentido, ser um grande acumulador de conhecimento torna-se irrelevante na medida em que se conhecem os caminhos para chegar a esse conhecimento, o que por sua vez geralmente ocorre à velocidade de um clique. E aí eu faço uma metáfora, um paralelo, como o bibliotecário, que conhece os caminhos que dão acesso a cada livro de sua biblioteca, mas não é capaz de discorrer fluidicamente sobre os assuntos contidos nesses livros. Então, eu traço um paralelo sobre a questão do conhecimento e da informação, que tem sido também uma problemática nas escolas, porque eu não vejo uma necessidade preponderante de ser portador do conhecimento, pois eu conheço os meios fáceis de chegar a esse conhecimento. Como consequência das novas exigências e demandas da era do advento tecnológico, caminhamos para o neotecnicismo, que se refere à questão do reinado das técnicas que o professor mencionou ainda agora, onde vislumbramos uma nova concepção do leitor-escritor, agora dotado de outras mídias e novas possibilidades que ultrapassam os antigos parâmetros de divulgação e compartilhamento da produção. Aqui, depois do exercício de releitura, depois dos comentários, eu reescreveria essa parte, porque realmente ficou como uma coisa até desejável, em certa medida, e não era essa a minha intenção. Talvez eu tenha falhado aqui na minha forma de me expressar. As fronteiras do olhar do leitor-escritor sofrem uma expansão devido à ausência de barreiras geográficas que limitem sua produção. Entretanto, a mesma conjuntura que oferece novos recursos também exige, por sua vez, novas demandas. A internet, por exemplo, traz a necessidade das escritas. A alfabetização e o letramento são, portanto, fundamentais para a utilização dessas novas mídias. E, nesse momento, eu coloco uma questão de experiência pessoal minha, onde há 2 anos atrás eu notei que eu digitava mais rápido do que eu escrevia. E aí foi quando eu tomei uma decisão metodológica de substituir o caderno pelo notebook, né? Então, veja bem, são as mesmas normas ortográficas, é o mesmo nível de produção intelectual, mas a mídia é nova, né? É o caderno e o teclado. Para o professor, as principais mudanças advindas dessa revolução tecnológica são: aumento das exigências e responsabilidades, o professor deve ser conhecedor dessas tecnologias. Essas novas demandas existem uma nova forma de letramento, que é o letramento tecnológico. E aqui eu coloco essa questão o fato do trabalho agora não se restringir mais ao nível cognitivo, como um dos aspectos da fragmentação. Também não sei, o professor vai comentar depois, não sei se eu não me expressei direito nesse momento. O professor lida agora com fontes de informações outras alternativas à escola, que foi um tópico mencionado ontem na aula também. Mudança dos conteúdos escolares, né? O advento da tecnologia traz novas perspectivas e estas, por sua vez, demandam novos currículos, que é o nosso caso, que há 10 anos, o que era TIC? Né? Hoje vocês... Né? Tecnologia de informação. Pois é. Então, o advento da tecnologia traz novas demandas curriculares também. Ou, no mínimo, novas formas de execução dos antigos currículos, né? E mudanças nas relações professor-aluno, advindo de novas formas de interação, que é o nosso caso, que é uma coisa que a Edna colocou aqui também, que ela prefere a interação presencial, que no nosso caso, aqui no nosso contexto do doutorado, nem sempre ocorre, né? Então são novas formas de relacionamento que ou distanciam, ou enfim, tornam possível o impossível, passível de discussão. Um exercício reflexivo dentro da revolução causada pelo advento da tecnologia e da internet ainda seria prematuro, pois ainda estamos muito inseridos nesse contexto para conseguirmos analisá-lo numa perspectiva de alteridade. Talvez daqui a alguns anos olharemos para trás e veremos a importância desse momento tão marcado pela revolução tecnológica
e estudaremos suas implicações e impactos gnoseológicos e epistemológicos nos mais variados campos de conhecimento, especialmente na educação, onde essa revolução se faz tão substanciosa. Muito bem, nós ouvimos aí então. Muito obrigado, viu, a vocês dois. Espero que depois eu vou retomar alguns comentários para a gente aprofundar um pouquinho e problematizar o que vocês disseram. Mas chamo os seguintes para as suas intervenções, que estão marcados aqui: a Adenir, né? E Eliane, né? É isso. Eliane e Adenir, né? Ademir, né? Ademir, pode vir também. Pode vir, pode ir. Quem seja, né? Nenhum aqui, sentar aqui embaixo. Depois eu vou ficar sozinho. Queria só aqui abrir um espaço para uma concisão. Vejam que a tecnologia presente, né? O trio tecnológico, já com seus computadores. Isso, pode ser também. Mas eu queria então que vocês tentassem, se possível, né, retomar o texto de vocês com a colocação de alguns núcleos que julgaram mais pertinentes, etc., tá? Não necessariamente lendo o que foi escrito, tá? Mas retomando e falando sobre os próprios textos. Nós vamos começar pelo centro, vamos para a esquerda, deixando por último a direita. Pois não, professor Eliane. Bom, esse Jara, especialmente para mim, ele teve assim um sabor, digamos assim, a mais, né? Porque esse quadro é exatamente na minha área de pesquisa, que normalmente gosto de fazer. Então, eu coloquei, vou dar umas paradas assim, mas vou inicialmente começar a ler, tá? A narrativa desse Jara tem tudo a ver comigo, por se tratar de um assunto que, em minha opinião, os caras refletir é pensar posturas. Importante na questão tecnológica, o professor Ezequiel destacou que é mais fácil para algumas pessoas deixar esse assunto passar corriqueiramente no lado delas, né? No entanto, sabemos que requer atenção e esmero, principalmente para nós que somos formadores de professores. A leitura que faço na inserção das chamadas novas tecnologias digitais, mais especificamente da revolução tecnológica, é perceber o homem inserido nesse processo de forma racional. Ladislau reflete que temos que enfrentar de maneira organizada a compreensão das novas tecnologias, do seu potencial, dos seus perigos, de suas dimensões econômicas, culturais, políticas e institucionais. Podemos dizer que remete ao professor mudança de comportamento no que se refere ao saber fazer. Para isso, é necessário adentrar-se no mundo tecnológico e começar a dançar conforme a música, pois exige, dentre outras coisas, novas linguagens, escritas, inserir-se naquilo que conhecemos como letramento digital, capaz de ter um novo olhar sobre aquilo que está sendo compreendido e interpretado, onde ambos são necessários, indissolúveis, segundo o professor Ezequiel. Dentre as várias experiências docentes, destaco a formação de professores no âmbito do PAFOR, que são professores que atuam e que têm a oportunidade de terem uma formação melhor sistematizada mediante uma graduação. É interessante o sentimento que esses professores têm quando o assunto tecnologia. Percebo no primeiro momento uma grande desconfiança quanto à disciplina. Vou expor algumas falas desses alunos. No primeiro momento, contar, nossa, vou ficar reprovada, não sei nem ligar o computador. Esses sentimentos de rejeição já são esperados por mim mesmo antes de ter o primeiro contato.
Por outro lado, logo essa atenção desfeita, pois mostra que serão momentos de trocas de experiências, respeito e aquisição de conhecimentos, como já foi dito pelo próprio professor Ezequiel aqui, que temos que fazer com que esses alunos venham até nós. Né? É uma questão de conquista, entusiasmo e beleza. Disso depende o sucesso do nosso trabalho. Com isso, procuro ministrar a disciplina de acordo com a realidade de cada município e escola. Em resumo, no final das contas, eles percebem que nem doeu. E foi mais simples do que se esperava, depoimento deles. E apresentam, todos orgulhosos, o resultado das atividades no formato de hipermídias. Então, essas experiências deixam de lado a tecnofobia e passam a ter tecnofobia. Essas realidades que eles apresentam correspondem exatamente com aquilo que o José Maria Esteves destaca diante dos diversos entraves presentes nas escolas, como, por exemplo, aumento das exigências e responsabilidades, fragmentação do trabalho docente, fontes de formação alternativa nas escolas, mudança dos conteúdos curriculares, escassez de recursos, condições diferentes, mudança na relação professor-aluno. Para mim, a grande sacada está exatamente em fazer aquilo que eu tenho disponível diante das realidades e perceber que o uso desses recursos tecnológicos na educação não está dissociado daquilo que está sendo trabalhado em salas de aula no dia a dia. Além disso, exemplo disso, temos os projetos que os nossos alunos conhecem muito bem, as famosas aulas-shows que podem ser no formato instrucionistas, construcionistas, a questão da disciplina, trabalhar aqueles alunos que tanto incomodam em sala de aula, aproveitando a questão da monitoria. Isso tudo permite que o professor seja mediador do conhecimento no sentido de trabalhar o cognitivo ao longo das atividades propostas. Porque hoje tem uma grande diferença de ensinar com tecnologias e ensinar pela tecnologia, que é a técnica. Tem que saber compreender e interpretar, como foi enfatizado pelo professor Ezequiel. Essas novas formas de ensinar e aprender exigem aquilo que o professor Ezequiel refletiu também conosco, que o ensino exige ação planejada, metodizada, sistematizada, não improvisada. Neste interim, esses professores precisam principalmente de formação, saber para fazer leituras de si mesmo. É o momento do famoso house na cara, como o professor Ezequiel mais uma vez falou, ler é um ato perigoso. Quando eu falo house, eu estou me referindo àquele comercial da pastilha house, que o cara passa assim, dá uma porrada na cara e o cara desperta, né? Então, nesse sentido, tá? Na universidade, mais especificamente no FOPA, a visão de alguns colegas percebe certas hostilidades quando se trata da questão tecnológica das licenciaturas. Falo isso porque estou coordenando um grupo para agregar ao então projeto político-pedagógico do curso de pedagogia uma ênfase em informática na educação. Mesmo antes de saber como vai ser, qual a importância, algumas pessoas se antecipam em dizer que são contrárias às tecnologias educacionais do curso, contrariando discursos que temos que fortalecer o curso. Então, me recordo quando o professor Ezequiel, no primeiro dia de aula, falou que as benfeitorias nas universidades provêm de uma visão conjunta daquilo que deve ser feito, em função do bem maior, que é o nosso aluno. Que nós, professores, devemos trabalhar em unidade. Então, pergunto, fazer composições não é fortificar, exaltar, compreender e interpretar? Ainda tem os rótulos.
Você está sendo romântica demais. Tenho trocentos anos na educação. Então pergunto a todos: queremos ser cidadãos do mundo? Por fim, considero que ter uma leitura escrita no mundo contemporâneo é principalmente fazer uma leitura de si mesmo, se jogar sem medo de ser feliz. Ademir, Vamos lá. se você quiser retomar e apenas falar, né? Sim, eu vou dar uma lida. Meu diário ficou um pouquinho extenso, então eu vou fazer alguns recortes aqui. Tá? Pontuações, né, sobre o que você escreveu. Isso, então eu vou ler algumas partes aqui. Tá? Relato para mim desse diário de aprendizagem um pouco do tema educação na cultura da mídia e do consumo, discutido na sala de aula do Dinter no dia 22 de novembro de 2012. Né? No início da aula, alguns colegas, Agnaldo, Nelcilene, Nilzilene e Odenildo, leram seu diário de aprendizagem. Logo após, o professor Ezequiel Teodoro da Silva comentou a respeito das falas dos diaristas. Né? E um argumento muito importante comentado por ele foi: ao narrar uma história, você comenta sobre seus valores, sobre sua forma de vida, sobre suas relações com a sociedade e o meio que vive. Fatores que eu acho fundamental para a construção da identidade docente. Então, nessa perspectiva, irei relatar aqui um pouco da minha experiência profissional que eu vivi na época que eu era professor lotado no estado. Espera aí, só um pouquinho, pulou aqui. Então, nessa perspectiva, irei relatar um pouco da minha experiência profissional que vivi na época em que fui professor de Química na rede estadual de ensino na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Principalmente nessa escola entre o ano de 2008 e 2010. Lembro-me que na época tinha uma sala de tecnologia, que nós chamávamos de laboratório de informática. E nesse espaço escolar havia um professor lotado responsável pela organização e agendamento das aulas que ali aconteciam. Sempre nas reuniões ou mesmo no horário de intervalo, na sala dos professores, esse professor alertava que os computadores estavam sendo poucos utilizados e que os professores não estavam demonstrando interesse pelo uso da sala de tecnologia. No final de cada semestre, esse professor deveria enviar um relatório para a Secretaria de Educação a respeito das atividades que foram desenvolvidas naquele período. Isso deixava esse professor da sala de tecnologia muito preocupado, porque poucos professores utilizavam. Muito eram a justificativa que os professores colocavam para não utilizar a sala de tecnologia. Não sei mexer no computador. Olha, até sei mexer no computador, mas não encontro softwares ou programas para a minha disciplina. Sei utilizar o computador, mas não estou preparada para utilizar os softwares. Deveríamos ter curso de capacitação para informática no ensino. Lembro que certos dias compareci na sala de informática para fazer um agendamento. Para isso tive que preencher uma planilha em que todos os professores agendavam suas aulas. Me surpreendi quando verifiquei as atividades que os outros professores realizavam na sala de tecnologia. Percebi que em torno de 90% utilizava a sala simplesmente para projetar o data show para dar continuidade às suas aulas. Né? Entendo a aflição que muitos professores têm com a sala de tecnologia. Sempre verifiquei que alguns professores na educação básica possuem determinada resistência, né, uma tecnofobia em relação às novas tecnologias, dado o fato que essa situação terá que retirar da situação atual que ele está em sua aula, ou seja, ele vai ter que replanejar a sua atividade de ensino. No que se refere à tecnologia, percebo também que muitos poucos professores estão relacionados à tecnofilia, ou seja, poucos pensam em ensinar, poucos pensam que precisam dessa tecnologia para atingir algum tipo de conhecimento. Em relação a neotecnicismo, já vivenciei situações em que na própria escola alguns professores comentaram que os recursos oferecidos pela tecnologia será capaz de substituir o professor, como se fosse desnecessária a interação professor-aluno. De certa maneira, os cursos à distância, isso é uma opinião minha, tá? Incentivam esse tipo de enfoque. Aqui
Me preocupo com a formação de professores vista às novas tecnologias de ensino. Não digo que os professores devem aprender somente a manipular softwares, mas como utilizar as tecnologias com uma metodologia inovadora capaz de chamar a atenção do aluno. Agora, sempre via situações em que o aluno sabia mais das tecnologias que o próprio professor. Ou seja, um choque de futuro e mal-estar docente. Chego até me perguntar se será que algum dia o aluno terá dificuldade em utilizar uma simples caneta, né? Compartilho com o Rodrigo o fato de eu digitar muito mais rápido do que eu escrevo hoje em dia. Né? Fechando então. Tá. Então, só para fechar então, sobre o texto de Maria de Fátima e Rosa Maria Ressel, humor e escárnio em comunidades do Orkut, o que me chama a atenção é justamente como o professor colocou hoje na aula, o conhecimento fragmentado que essas redes de tecnologias colocam. E uma pergunta que eu faço no final: de que maneira essas redes podem colaborar para a formação de um cidadão crítico, sendo que o conhecimento já está sendo passado de maneira partilhada, fragmentada? É isso, professor. Muito agradecido. Bons questionamentos. Vamos correr para a nossa última. Se você quiser retomar, pontuar, esse é o Isso, eu vou pulando. pulando. Então, tá bom. Vai pulando. Falar de formação docente, para mim, configura pensar em minha trajetória de formação em construção, sustentada no viés da educação especial, inclusão e educação de surdos especificamente. Os dilemas que assolam a profissão professor, nesse campo de atuação e reflexão, têm uma maior intensidade, tendo em vista o seu objeto de estudo, que são as pessoas que estão excluídas do processo social e educacional. Debruçar-se sobre essa área de estudo possibilitou-me refletir sobre os processos de exclusão construídos na sociedade capitalista, na qual a educação reflete os modelos de mercado e reafirma as desigualdades sociais, econômicas, políticas e culturais, atendendo aos interesses de uma classe dominante. No texto de Yara Buni, ela vem problematizar a normalidade e destacar como a mídia colabora para a criação de um modelo de estrutura que valoriza o branco, o homem, os magros, os ricos, os normais e os jovens, construindo estratégias de controle e imposição culturais escondidas no discurso da liberdade e da diversidade. O discurso da inclusão situa-se nesse contexto, tanto pode servir como respaldo político para a promoção da democratização da educação para todos, como pode camuflar uma realidade educacional de exclusão e segregação, propagando o discurso da inclusão, na medida em que apenas insere alunos no ambiente escolar sem condições mínimas para sua aprendizagem. Nova nos alerta que precisamos desconfiar desses discursos aparentemente consensuais. Em as aulas, os alunos sempre indagam que os professores são vítimas dessa política, que não foram consultados e que não têm investimento das políticas educacionais brasileiras, para que esse professor tenha suporte para desenvolver seu trabalho com segurança e qualidade. Na aula de ontem, percebemos que as identidades são produzidas e reproduzidas pelos meios de comunicação, determinando que é normal produzir um aparato mercadológico em torno desses padrões. A pluralidade, a diversidade, a diferença não interessa para o mercado, sendo percebidos como anormalidades. Outro item destacado foi a questão do desenvolvimento tecnológico, que tem ditado novas regras e metodologias para a formação de professores, de modo que, segundo o professor Ezequiel, a cada 17 dias temos uma nova tecnologia em nossa vida. Diante desse contexto, o professor não é mais a única fonte de informações, trazendo ao campo novos desafios. Dentro desse contexto, finalizo destacando que a educação inclusiva deve ser analisada criticamente, como uma busca de uma educação democrática de qualidade para todos, e não configurar-se como um discurso modista, esvaziado de suas fundamentações conceituais, trazendo para o mercado educacional mais um campo fértil para a criação de cursos de formação para atender ao mercado de trabalho, ou configurando-se como um discurso
naturalizador das desigualdades, facilitando professores, alunos e pais por meio de uma educação de inclusão às avessas, que segue os interesses da classe dominante. Mas, por outro lado, deve configurar-se como uma problematização dos processos de formação docente, de ensino, com o objetivo de atender ao direito básico de todos, de acesso e usufruto de uma educação de qualidade. Palma para os três agora, né? Professor, se eu me permitir, eu gostaria de trazer o que eu acabei Por favor. Todos têm voz aqui. nuvens, etc. Mas Quer que eu te dê um apoio moral? eu pedi, né? Só. Informo. Mas é rápido. Tá? Sente-se ao lado, por favor. Muito longe. Tem meio, assim, coisa de meio. Não. Quem senta na beirada come marmelada. Ou eu digo que come quem fica no meio. Meio melhor. Bom dia a todos. Eu vou tentar ser breve. Né? Primeiro, com o exemplo da Terezinha, o epígrafe é um poema do Carlos Drummond de Andrade. A máquina Poema de Drummond, né? Drummond. A máquina do mundo se entreabriu para quem de arrompeja se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável. Carlos Drummond. A aula do dia 22 de novembro de 2012 discutiu a leitura e a escrita no mundo contemporâneo. Através de uma linguagem bem objetiva, o professor Ezequiel Teodoro da Silva expôs sobre as transformações na esfera dos meios de comunicação e de informação feito no trabalho docente. Sou um professor que testemunhou a chegada da robótica à escola. Quando comecei a lecionar nos anos 90, o material didático que eu usava era giz e a lousa. Quando queria inovar, passava mais de 2 horas copiando textos em folha de papel madeira para apresentar aos alunos. Para ser mais ousado, copiava o assunto em lâminas e repassava em um retroprojetor. Difícil era reservar este aparelho fantástico, que era muito disputado pelos colegas, e as escolas não possuíam um número suficiente para todos os docentes. Cheguei a testemunhar professores investindo em suas carreiras, comprar um retroprojetor para deixar suas aulas modernas. Porém, quando faltava energia na escola, também testemunhei em alguns momentos a dispensa de turmas inteiras, porque o professor não mais conseguia se separar da sua fantástica máquina pedagógica e tinha esquecido ou não tinha aprendido a seduzir pelo conhecimento teórico da sua disciplina. Isto é, o docente se tornava prisioneiro da máquina, nem chegava a pensar em um plano B. A partir do início do século XXI, a rede mundial de computadores tomou conta do espaço escolar. Se no início o computador foi visto como inimigo da educação, agora é essencial. Tão essencial que o homem professor a cada dia está se tornando mais refém das máquinas e se distanciando de seus sentidos básicos: tato, olfato, gustação, paladar, e se tornando prisioneiro só do olhar. Mas infelizmente uma visão deturpada, pois assistimos à sociedade do espetáculo, da ilusão. Não conseguiam mais distinguir entre a verdade e a falsidade. Também o significante é mais importante que o significado. Assim, o indivíduo é o resultado da economia de mercado e da mania consumista. E agora, professor, o que eu tenho para ensinar? Se com a pós-modernidade, Deus, a natureza, a ciência, o proletariado e outros perderam sua autoridade como centro de autenticidade e de verdade. Infelizmente, a maioria dos professores modernos mergulham no hiperreal para continuar sendo necessários à sociedade. Em consequência desta nova realidade, da enxurrada de tecnologias, uma boa parte dos professores estão perdidos, fragmentados, fragilizados, prisioneiros do sistema. Alguns porque não têm conhecimento competente das tecnologias para orientar gerações futuras. Esses professores no ensino médio ainda usam métodos do século passado para lecionar. Exemplo, passam temáticas, biografias, assuntos desconexos com a realidade para pesquisar. O aluno recorre ao Google e adquire respostas prontas. Por ignorância, o professor apenas não visto no trabalho, nota máxima. Não conhece, logo não pode negar e nem afirmar nada. Não acontece o debate para enriquecer as mentes ávidas por conhecimento, nem tampouco formulações que incentivem o princípio da dialética no processo de ensino-aprendizagem. Outros estão perdidos pelo apego excessivo às tecnologias. Os alunos são submetidos à hiperrealidade devido à velocidade da pós-modernidade,
O professor não instiga os seus alunos a pensar a sua própria existência, pois saímos de uma sociedade metalúrgica, produção de objetos, para a sociedade semiúrgica, produção de informação, onde a economia, o ensino, o consumo estão ligados às ideologias massificadoras, mas não há tempo para reflexão. Afinal, tem que cumprir o programa da disciplina. Diante deste espetáculo de negatividade, a saída ainda é a leitura e a escrita. O professor tem que aprender que estamos diante de um novo leitor e produtor de texto, que o conceito de texto foi extensionado, que os processos multissemióticos dominam a escrita e a leitura, que a relação professor-aluno mudou bastante. Este já chega à escola com muitos saberes, e a função do professor é compartilhar, educar, formar cidadão democrático, mas para tudo isso acontecer, tem que ir em busca da sua unidade profissional e ser um leitor crítico da realidade, inclusive das pessoas. O professor precisa se reinventar enquanto ser humano. Bom, obrigado aí aos 4 excelentes articulações, né, a partir da nossa aula. Eu acho que vários problemas próximos de vocês, né, foram muito bem colocados, né? Merecem reflexão, superação, se colocam até como desafios, né, de posturas, revisão de posturas, essa coisa toda. Tá? Agora, o que eu considero importante destacar, assim, a partir de algumas falas, né, é que com a crítica que nós fizemos, né, historicamente no Brasil, né, a pedagogia dita tecnicista, né, e foram muitas as críticas elaboradas a partir de 1980, final da década de 1970, 80, 90, etc. Tá? Essa crítica, por vezes sem fronteiras, né, exacerbadas, levaram os professores a pensar que a técnica propriamente dita e a didática não estavam encarnadas no processo de ensino. Tá? Professora Ailma Castro faz uma reflexão sobre as críticas que aconteceram ao longo do tempo, né? Mostrando, na verdade, que eu preciso, não é, de um determinado meio, de uma determinada ponte que opere, na verdade, né, a minha rota, né, de ensino num percurso de tempo dentro de um espaço específico, espaço territorial específico, né, seja o ambiente da sala de aula, seja um outro local que a gente venha a falar. Consequentemente, eu acho que essa visão, né, de pedagogia e didática, tá, dentro de uma teoria de ensino, né, envolve sim e necessariamente a discussão de método, a discussão e incorporação de técnicas e hoje a incorporação de tecnologias. Tá? Quer dizer, é esse composto que eu faço, esse aprofundamento, tá, que me mostra, na verdade, o domínio de determinados jeitos de ensinar com os quais eu me sinto bem na caminhada com o meu grupo. Vocês estão entendendo? Quer dizer, você diz assim, não, eu vou utilizar exposições e textos complementares. Muito bem, eu respeito, você caminha desse jeito, né? Ou eu ainda utilizo, né, a lousa, o giz e o livro, que também são tecnologias, a gente se esquece disso. São tecnologias educacionais, giz, lousa e livro, são tecnologias inventadas no tempo. Logicamente que ao lado dessas tecnologias, né, que até simbolizam
né, a escola, nós temos as tecnologias eletrônicas, as tecnologias digitais, né, inclusive os 3 últimos que falaram aqui, né, já tem a sua preferência pelo suporte do ecrã da tela do computador na sua frente. Tá? Eu convivo com ambos, os meus roteiros de aula, etc., eu ainda faço por escrito, né, etc. Então, eu sinto a necessidade de arranhar um papel, essa coisa toda, como, né, o jeito de ser. Agora, então, veja bem que pensando nisso, né, na teoria de ensino, na pedagogia, numa didática, e quando você pega, por exemplo, a pedagogia histórico-crítica, ela vai privilegiar determinadas técnicas em detrimento de outras. Ela privilegia determinadas técnicas, né, consideradas mais humanas, né, mais dentro, né, dos fundamentos epistemológicos, filosóficos que ela orienta. Se você pega a pedagogia tecnicista, ela vai pegar a instrução programada, o reforço, né, uma série de coisas. Então, existem essas relações também. Mas, vejam bem que esta questão é uma questão também de antenagens docentes, tá? Neste composto e nessa mistura que vai sendo a composição de como é que você vai trabalhar com um grupo dentro de uma sala de aula. Tá? Ontem, por exemplo, eu utilizei, de certa maneira, uma massagem, né, que vem do campo da terapia, que eu fiz alguns estudos, vivi com essas técnicas, etc., e achei que eu poderia utilizá-la. Alguns textos que eu trouxe estavam na minha agenda, que eu estava antenado preparando a questão da identidade para vocês aqui. Então você vai, na verdade, vivendo e convivendo, não é? E você vai criando esse amálgama que é a sua caminhada docente, quer dizer, é sempre aberta e sempre elástica, não é? Quer dizer, a sua competência docente não pode ser vista como uma coisa fechada. Daí a crítica da competência. Né? A competência, ela é elástica, ela é histórica, ela vai, né, se abrindo a outras coisas interessantes. Considerei também importante uma expressão utilizada pela Edna, a questão da assimetria regional. Né? Eu acho isso extremamente importante, né, nesse país de norte e sul, que está no centro da problemática, né? E aí a gente tem que ser muito humilde quando você vai trabalhar, né, principalmente com professores universitários ou com professores de outros cantos, porque você muitas vezes acha, por essa coisa tão cultural, né, por esse estereótipo sul-norte, etc., você se julga o melhor do mundo, né, e você deixa de lado um traço que é muito importante para o professor, que é a sua humildade. O Paulo Freire fala disso aí em 20 livros dele, né? Quer dizer, você ser humilde, né, diante de tudo que existe sobre um determinado campo de conhecimento. Se você não tiver humildade, você vai dizer assim, olha, o que eu sei basta. E aí você morre enquanto professor, no meu ponto de vista. Porque você encontrou a verdade, né? Se esquecendo que a verdade é buscada, né, constantemente. Né? Outra coisa também, que até me enviei um e-mail para o Rodrigo, a questão do tecnicismo ou do neotecnicismo, né, que ele se preocupou um pouco em dizer, foi colocado aqui ontem, né, com a revolução da informática, né, muitas vezes, né, somos levados a pensar que ela é a solução e a panaceia para todos os problemas educacionais. Né? E a colega colocou muito bem, não. É um meio, uma ferramenta a mais que tem que ser pensada ao lado do método, ao lado de técnicas, se somam tecnologias. Como eu disse a vocês, o giz e a lousa, né? O computador, os tablets, né? O celular, né? Hoje, esse instrumento, tira fotografia, fala, grava, né? Só falta servir um refrigerante dentro dele, mas enfim, são tecnologias que estão à disposição, que você tem que pensar. Por que você tem que pensar? Porque existem hoje, né, gerações que estão sendo aculturadas, na verdade, dentro de ambientes
tecnológicos de avançado, um recurso muito avançado, né? Que são chamados os nativos, né, da informática, os nativos da internet, tá? Os modos de leitura deles são diferentes. Há pesquisas mostrando muito bem isso. Os pontos de atenção, a velocidade de atenção, etc., das novas gerações, né, são maiores aberturas dessa coisa toda. Agora, nós não podemos cair no engodo do tecnicismo do passado. Por quê? Porque o tecnicismo, ele coloca como pano de fundo os sujeitos, os interlocutores do processo. Ele apaga o professor, apaga a criança e, né, faz reinar os meios, né? Os meios se tornam fins em si mesmos, né? Uma outra coisa que foi tocada, não só pela fala do Zair, no meu ponto de vista, né, diz respeito exatamente à questão da fragmentação, tá? Eu acho que o conhecimento tem uma unidade dentro dele, né? Quer dizer, você conhecer um determinado campo, seja matemática, seja física, seja biologia, seja processos como ler e escrever, é você ter organicidade no campo da compreensão, né? Os conceitos mais inclusivos, menos inclusivos, os princípios de percepção da coisa, como é que as coisas funcionam, né? Quer dizer, as ciências e a própria literatura é um corpo uno, é um corpo não fragmentado, é um corpo unificado. E essa é uma dificuldade hoje, né? E aí existem, por exemplo, metodologias, né, mais unificadoras, como o que é chamado mapa conceitual, que relaciona conceitos metodologicamente, né? Resolução de problemas coletivos, aprendizagens colaborativas e por aí vai, né? Que apontam para essa necessidade, né, de você unir o que está disperso. A questão do letramento digital, tá? O Vanderlei Geraldo, eu gostaria de chamar isso de práticas digitais, né? Porque ou práticas com as linguagens digitais, etc., né? Porque houve, no meu ponto de vista, um exagero no uso do conceito de letramento, tá? Isso aí se esparramou para todas as áreas do mundo, né? E a base dela são os usos sociais da leitura escrita. O letramento são os usos sociais da leitura escrita, né? Mas aí houve um segmento da própria academia, né, que tornou esse conceito imenso, abarcando uma série de coisas, né, e apagando conceitos importantes como ler, escrever e etc. Bom, uma outra coisa que foi bem colocada pela Eliane, né, é a questão da nossa abertura, né? Nós estamos falando assim, de algumas virtudes dos professores, né, para a superação dos seus vícios, na verdade, mas falamos de humildade, falamos de tolerância ontem, né? Gastamos um imenso tempo falando de tolerância, né? Mas eu acho que a abertura para o mundo, a abertura para a inovação, a abertura para o que está aí é um traço importante também, tá? Quer dizer, as coisas do mundo me inquietam, dentre elas, né, os avanços tecnológicos do seu tempo. Nada me é distante, mas eu tenho que pensar sobre aquilo. Por quê? Porque você trabalha com a preparação de gente para o social, você produz gente para a sociedade, vocês estão entendendo? E você pode ser um ser totalmente fora do seu tempo, totalmente fora do seu tempo. Então, na verdade, você precisa se abrir, sair do seu casulo, né, para se colocar dentro disso. Eu vou contar uma experiência só, em Volta Redonda, no estado de Janeiro. Eu fui trabalhar lá com 500 professores, numa oficina de leitura, tá? Eu cheguei em Volta Redonda, cheguei na véspera, era uma época que eu estava correndo muito com compromisso aí com o Brasil, essa coisa toda, né? Fazendo palestras, oficinas, essa coisa toda, quando eu tinha mais energia e tempo. Mas eu cheguei no dia anterior, né?
E eu fiquei num hotel que tinha do lado um shopping center. Um shopping center. E por acaso me deu vontade de comer um sanduíche, um McDonald's. Como eu tinha um tempo, tomei um banho, etc. Falei, onde é que é aí o sanduicheiro? A praça da alimentação. Olha aí, professor. Fui lá. E aí, logo que eu entrei no shopping, do lado direito tinha uma livraria. Né? E eu cheirei. Cheirei o livro. Certo? E aquele objeto, né? É um objeto de pensamento. Eu entrei, dei uma olhada, não comprei livro nenhum. Daí eu subi no segundo andar, tinha uma parte lá da livraria Paulinas, né? Livros religiosos, livros de autoajuda também. Eu não entrei, né? Porque não faz parte do meu interesse. E na praça da alimentação, do lado, tinha uma revistaria. Eu entrei para ver capa de revista, folhei, peguei uma revista de pescaria, né? Essa coisa toda. E lá uma revista Playboy, né? Não lembro muito na capa. Bom, daí eu não comprei livro não, mas dei uma passeada e vi esse lado cultural da coisa. Eu cheguei para dar o curso. Cheguei para dar o curso para 500 professores. Aí comecei a dar o curso, daí eu fiz uma pergunta assim muito, né? Vocês convivem com livros, né? O livro enquanto um objeto importante, transmissão da cultura. Aqui em Volta Redonda não tem livraria. E aquilo me chocou, né? Eu falei, como não tem livraria? Vai ter livraria. Eu vi 3 ontem lá, né? Mas, eu estou dizendo para vocês, a história foi interessante, deve ter uma reflexão também. Por quê? Porque, na verdade, essa questão que a Eliane colocou, o recurso está aqui, né? Foi a história do Ademir também, né? E eu me nego, né, a abertura de conhecer isso aí, tá? Então, quer dizer, se você, na verdade, quer formar leitor, tem que buscar contextos como a biblioteca. Me aconteceu também numa universidade brasileira famosa. A livraria ruim da universidade, não tem livro. E a primeira coisa que eu cheguei lá foi a biblioteca da universidade. Todo mundo passa ao lago, não vai conhecer o recurso, porque fica sentado naquela coisa. Então, eu julgo que esta abertura, né, do conhecimento do que tem e o que não tem. Ontem entrei aqui dar um abraço no festival, aqui do lado, está lá dentro um acervo imenso de livros infantis, tá? Tem ali o recurso, né? Mas quem na verdade não cheira, né, não sabe que tem. Então eu acho que essa abertura para a inovação é uma parte fundamental da virtude docente. As redes sociais, mais alguns comentários muito breves, para a gente passar para a avaliação. Eu acho que elas caminham muito por aquilo que eu chamaria de comunicação de contato, hoje, entre a juventude, né? E eu diria até que muitas vezes essas redes servem para um escape à solidão da vida moderna, tá? O Facebook é aquilo que ele geralmente traz, né? Eu tenho a minha página no Facebook também, mas eu divulgo coisas, né? Mas tem gente que não tem espaço para atender determinadas necessidades e usa o Facebook para se mostrar um bocadinho mais. Mas eu acho que as redes são potentes, e eu acho que o recurso, os fóruns, etc., podem ser pensados de uma maneira mais substancial. A fala da Eleni nos coloca, na verdade, numa questão que hoje me parece fundamental, que é um discurso mais sério, crítico sobre a inclusão, né? Por quê? Porque muitas vezes o discurso vem de cima para baixo, meio na marra, tá? Criando e gerando expectativas que muitas vezes não são assumidas pela escola, tá? Então, nós temos muitos discursos, como ela chamou aí, de modistas consensuais em cima disso,
mas a hora que chega na escola, você tem uma dupla exclusão em vez de inclusão. Tá? Você naturaliza as desigualdades, como ela falou. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Por quê? Né? Porque se volta, na verdade, a leitura que você faz da sua realidade, da sua esquina. Onde existe, por exemplo, né, o garoto, devido às suas condições sociais, né, ou devido a uma necessidade especial, né, uma deficiência X, ele é, na verdade, jogado na rua. Né? Então, enquanto isso não for visto de uma maneira sensível, humanista, solidária, na verdade, eu acho que nós vamos, né, rodar por muito tempo. Eu estou lendo agora, acabei de ler um livro que vai ser publicado pela minha editora, eu tenho uma pequena... e a necessidade que eu tenho de me armar, na verdade, com determinados procedimentos, tá? No sentido de entender melhor essa questão e saber trabalhar uma inclusão de uma forma coerente. Daí a necessidade de você qualificar a sua ação, né, para uma série de coisas. Sobre a questão da pós-modernidade, né, que se volta aqui a questão da fragmentação, né, algumas leituras que eu já fiz aí, né, eu não me recordo agora o nome dos seus autores, mas acho que os franceses, um sujeito radicado na Inglaterra hoje, mas é uma questão interessante, o movimento pós-moderno, né, e a chamada realidade líquida. Né? Quer dizer, isso é uma nova reflexão que vem vindo muito forte, né? E veja bem, quando se faz líquida, ela não se faz concreta. Né? Se você pegar todo o conjunto de reflexões, né, da histórico-crítica, se você pega as reflexões de Piaget, do Vygotsky, quer dizer, eu preciso do concreto para me orientar, para eu aprender. Né? E você tem esta realidade meia feita papa, né, com a qual a gente convive. E dentre elas, não é, um mecanismo fortíssimo, um Big Brother que está na cabeça de todos, que chama-se Google. Né? Quer dizer, e aí esse estereotipo dizendo, esse vai dominar o mundo, etc, etc, né, que é uma bibliotecária particular que se criou na internet e que está digitalizando tudo, proporcionando. Né? Então a gente tem que tomar, na verdade, cuidado, e sempre eu digo uma coisa importante para os professores, né? O que é o plágio? Né? É o cara que chega, põe o Ctrl+C e Ctrl+V e tum, né, cola no trabalho dele. E tem os sistemas anti-plágio já hoje na internet, né, para pegar. Né? Então hoje é um problema seríssimo no mundo acadêmico, né, a cópia. Né? Só para vocês saberem, lá na Unicamp, recentemente, foram 3 ou 4 trabalhos reprovados em doutorado, tá, por plágio. A comissão de ética reprovou, ou a banca foi mostrando na hora da defesa, né, o plágio que havia. Né? Então é uma questão seríssima, né? É uma questão de cópia, de plágio, né, que tem cá os seus limites. É um problema seríssimo. Tá? E depois eu conto, né, quem foram os orientadores, né, que é muito interessante também a gente saber. Mas não mostre isso lá na minha aula, senão vão achar que eu sou cagueta. Pois não, tem que falar aqui agora. Mas está minha aula. Vamos lá. Mais uma manifestação, professora Eliane, e depois nós passamos para... Tá bom. Aí, microfone. Tá. Aí, tá bom. Na verdade, assim, eu queria só... Eu acho que eu já vou me antecipar, porque o senhor falou que ia fazer uma avaliação da sua aula, mas já que nós estamos falando em tecnologia, eu queria só chamar a atenção, assim, que o professor aqui, ele está usando tecnologias, no entanto, ele está mediando todas as ações da aula, né? E que
a aula dele se tornou mais interessante porque ele está usando recursos tecnológicos e em alguns momentos não, como ontem, por exemplo, que nós não tínhamos a internet. Nem por isso deixou de ser diferente. No entanto, ele mostra vídeo, ele mostra charges, né? Cuidado com o que foi escrito nos slides, tudo isso conta. Então, em nenhum momento ele deixou os slides falar por si próprio, sozinho, sem que ele estivesse intervindo todo o tempo, articulando o que está sendo, na verdade, aqui projetado com o computador, com os vídeos. Agora tem uma coisa interessante que faltou, que talvez se tivesse tido, seria bem mais impactante a aula, que é a questão do áudio, né? Que não funcionou. Imagina aquele vídeo lá sobre o livro, quando você assiste ele com o áudio, nossa, você fica assim, puxa, mesmo que não seja em português, né? Mas essa questão aí conta muito. Então, em nenhum momento ele deixou de estar à frente. Então, quem comanda tudo é o professor. E isso vale para as nossas aulas, né? Então, eu acho que saber fazer, como fazer, ter uma reflexão de que você tem que ser racional, que você pode trabalhar os conteúdos curriculares, adequá-los ao uso de recursos tecnológicos, acho que aí está o grande segredo da coisa, né? E tecnologia, só para finalizar, envolve sociologia, psicologia, filosofia, trabalha sim a afetividade, só que nós temos que saber fazer isso. Como fazer, que é o grande segredo da coisa. Muito obrigado. Bom, nós vamos então, gente, agora deu um papel, todos receberam a folha, tá? E eu vou pedir realmente que vocês relembrem a escrita manuscrita agora, tá? Pode escrever com letra. É o seguinte, nós vamos para 2 momentos da avaliação, não do meu módulo, tá? Pois quem quiser falar sobre o meu módulo, eu aceito de vontade. Mas o meu módulo, na verdade, é parte de um curso, tá? E eu vou ler um pouquinho os objetivos do curso, tá? E depois eu vou orientar como é que nós vamos proceder a avaliação. E eu considero este momento sagrado, tá? Eu acho que uma experiência vivida por vocês durante um semestre, né? É uma experiência de muitas óticas, de muitas percepções, né? E que certamente pode ser melhorada. E aqui eu relembro uma frase de um filósofo italiano, historiador também, Antônio Gramsci, né? Também chamado de história, história. Tá? Ele diz assim, olha, a crítica, seja ela positiva ou negativa, é sempre construtiva, né? Eu tenho isso até como decora na minha cabeça. A crítica, seja ela negativa ou positiva, é sempre construtiva. Então, o ED 617, Saberes Docentes de Formação do Professor, cabendo 3 créditos na sua caminhada, na sua rota de doutorado, tinha como ementa e objetivo problematização dos processos e políticas promovidos pelo Centro de Formação Inicial e Continuada de Professores, sobretudo a universidade e as políticas de governo do Estado, que vem afetando o trabalho, os saberes e a profissionalização dos professores. Será um objetivo. Segundo objetivo, estudo de temas, problemas, estratégias e outras perspectivas de formação do professor e produção de saberes de docentes, sobretudo aquelas que envolvem parcerias ou constituição de comunidades colaborativas e investigativas entre universidade e escola básica. Estudo de tendências e problemas epistemológicos e metodológicos da prática da pesquisa sobre formação, desenvolvimento profissional e
professores, saberes docentes e processo de constituição da identidade, da profissionalidade docente. E quarto, mais relacionado com o trabalho do meu modo mesmo, que foi o estudo das relações de linguagem, identidade e formação docente. Depois vem a dinâmica de avaliação da disciplina, o cronograma, os módulos, a bibliografia básica que foi passada para vocês. Esse, então, a nossa rota, né? E dentro dessa rota nós utilizamos determinados meios, determinadas dinâmicas. O módulo presencial, isso daí. O módulo 2, o conjunto de videoconferências de Campinas para Santarém. E o terceiro módulo que está sendo agora encerrando o curso, que foi o meu também presencial. Então foram utilizados meios, determinadas vivências. Então eu queria que vocês fizessem uma avaliação. Primeiro coloque o seu nome lá em cima para mim, por exemplo, e se possível o seu endereço completo, atual, tá? Com CEP, tá? O seu nome e o seu endereço completo com CEP, tá? Uma folhinha. Eu vou pedir que nós também sejamos bastante ágeis nesse processo, e eu ainda pretendo uma última vivência que vocês derem. Tá? Não der, não tem importância. Então, o seu nome completo e o seu endereço completo, por favor, atual com CEP. Tá? Endereço que você possa receber uma correspondência. Mandarei o cartão de Feliz Natal para todos. Né? Uma nota. Então, a nota não será somente minha, não unicamente, mas envolve um concurso, né? Com o professor Dario e outros professores. Inclusive, a professora Lídia me passou o memorial que parece dela do módulo 2 e do módulo 3. Vou levar. Bom, a divisão que nós vamos fazer, não tem necessidade do quadro negro, tá? Mas eu queria que você estabelecesse nesse quadrante, que é clássico, pontos positivos do seu curso, os 2 ou 3, e logo em seguida os pontos negativos que você percebeu nessa vivência de rota, né, e depois embaixo as suas sugestões, tá, para qualquer angulação que você queira colocar, né? Para os professores, para a instituição, para metodologias, aí cada qual tem a sua percepção. Lembrando, sinta-se bastante, né, à vontade para liberar as suas percepções, tá? E colocar no papel como é que você sentiu a nossa caminhada. Tá? Eu vou realmente recolher isso depois, tá? Uma breve discussão, e nós poderemos caminhar por aí. Isso é referente à disciplina? A disciplina como um todo, porque eu, na verdade, sou parte de um todo, no caso, né? Se você depois quiser dar um recadinho para mim, né? Desde que eu achei que você, né, tudo bem, eu aceito também e agradeço, tá? Com essa dinâmica, tá? Nós podemos encerrar, na verdade, a transmissão, tá? Por quê? Porque eu vou solicitar aos outros alunos residentes à distância, tá? Que me enviem as suas avaliações por e-mail.